Olha, quem está começando a jornada na Amazon Web Services sabe que pode parecer um desafio e tanto, né? É um portfólio gigantesco de serviços e, de cara, é muito fácil a gente se sentir meio perdido. Mas calma, a ideia aqui é justamente pegar essa complexidade toda e transformar em clareza, um passo de cada vez. E aí, logo de cara, vem aquela pergunta. Com tanta opção na mesa, qual serviço de computação é o ideal? Qual que serve para a minha necessidade? É exatamente isso que a gente vai decifrar hoje. Vamos focar nos fundamentos, sabe? Para construir aquela base de conhecimento bem sólida. Então, nosso mapa do caminho é bem simples. Primeiro, a gente entende qual é o desafio. Depois, vamos explorar os 3 caminhos principais da computação. Aí a gente mergulha de cabeça no serviço mais famoso, o EC2. Cobre o que precisa de infraestrutura para ele funcionar e, no final, deixa tudo pronto para os primeiros passos práticos. Ok, então vamos lá. O primeiro grande obstáculo para quem está começando na nuvem da Amazon é, sem a menor dúvida, a quantidade absurda de serviços. É muita coisa. Só na parte de computação as opções já são gigantes. E é por isso que a nossa estratégia aqui vai ser uma só: simplificar. Mas, olha só, aqui vem a parte boa. Dá para a gente reduzir essa infinidade de serviços a 3 conceitos principais. É isso mesmo. Praticamente qualquer necessidade de computação na AWS vai cair em um desses 3 caminhos. Ou são máquinas virtuais, ou são containers, ou é a tal da computação serverless, sem servidor. Pode parecer simples demais, né? Mas é a mais pura verdade. São só 3. Entender a diferença principal entre eles é a chave do negócio. É o que vai dar confiança para navegar nesse ecossistema da AWS. Então, bora ver como cada um funciona e, o mais importante, para que tipo de situação cada um serve melhor. Olha aí, essa tabela resume tudo de um jeito bem legal. Vamos começar com as máquinas virtuais, o famoso EC2, que significa Elastic Compute Cloud. É o ponto de partida mais comum porque, no fundo, funciona como um servidor normal, tradicional. Quem é de TI já está super acostumado com isso. Beleza. Depois, a gente tem os containers, com serviços como ECAS e EKS. A mágica aqui é a portabilidade. O código vai empacotado com tudo o que ele precisa, então ele roda igualzinho em qualquer lugar, não tem erro. E por último, o serverless, com o AWS Lambda. Isso aqui é revolucionário para coisas rápidas, como APIs. O código só executa quando alguém chama, e o pagamento é por milissegundo. É eficiência de custo na veia. Beleza. Então vamos dar um zoom agora no caminho mais tradicional de todos, o Amazon EC2. Ok, a pessoa decidiu usar uma máquina virtual. Aí vem a próxima dúvida. Qual tipo de máquina, ou melhor, de instância, escolher? Porque aqueles nomes podem parecer uma sopa de letrinhas, mas acredite, tem uma lógica bem clara por trás. Pois é, nomes tipo M5.large não são jogados ao vento. Cada letra, cada número, tá ali por um motivo. Carrega uma informação específica sobre o que aquela máquina faz. É como se fosse um código secreto, e a gente vai decifrar ele agora. A primeira letra já diz tudo, é a especialidade da máquina. Se começar com M ou T, é de uso geral. É aquele coringa, sabe? Ótimo para começar, perfeito para um servidor web, um ambiente de desenvolvimento, essas coisas. Se a letra for C, é de compute, de computação. É para quando a aplicação precisa de força bruta, de processamento puro. Pense em renderizar um vídeo, fazer simulações pesadas. E se for R, pode pensar em RAM. É para cenários que, nossa, comem memória, como um banco de dados gigante ou um cache em tempo real. Certo, depois da letra vem o número. Esse aí é a geração da máquina. E a regra é simples. Quanto maior o número, mais nova e geralmente melhor ela é. E às vezes aparece uma letrinha no final, o sufixo. Esse aí é para dizer qual é o motor da máquina, ou seja, o tipo de processador. Então vamos lá, decodificando o motor. Se a letra for G, é de Graviton. Esse é o processador da própria AWS, baseado em AR super eficiente. Se for A, é AMD, e se tiver um I ou nenhuma letra, principalmente nas mais antigas, aí é Intel. Pronto, com isso, já dá para ler o nome de qualquer instância e saber exatamente o que ela oferece. Bom, mas uma máquina virtual não vive só de processador e memória, né? Ela não funciona sozinha. Precisa de um lugar para guardar as coisas, tipo um HD, e precisa de uma rede para conversar com o mundo. Então, vamos dar uma olhada nos 2 serviços essenciais que dão suporte para qualquer EC2. Basicamente, a gente tem 2 sabores principais de armazenamento, em bloco e de objeto. O EBS é o de bloco, pensa nele literalmente como o HD da sua máquina virtual. É ali que vai o sistema operacional, os programas. Já o S3 é um armazém de objetos. É um serviço para guardar arquivos, fotos, vídeos, qualquer coisa.
Ele é totalmente independente e é perfeito para fazer backup, hospedar um site estático ou guardar uma quantidade imensa de dados. E essa analogia é perfeita, né? O EBS funciona mesmo como um HD externo para o computador. Dá para plugar e desplugar ele da sua instância S2. E a parte mais legal é a segurança. Se der algum problema na máquina virtual, o disco EBS, que na verdade está em outro lugar, continua lá, são e salvo. E falando em segurança, olha só esse número. O S3 foi projetado para ter uma durabilidade de 11 noves. O que isso quer dizer? Quer dizer que a chance de perder um arquivo que está guardado lá é quase zero. É uma coisa ridiculamente segura. Com certeza um dos serviços mais confiáveis do mundo para guardar dados. Beleza, agora vamos para a parte de rede. Como é que a gente conecta tudo isso? A base de tudo é a VPC, a Virtual Private Cloud. Pensa nela como se fosse o seu próprio cantinho isolado e privado dentro da nuvem gigante da AWS. É um espaço só seu, onde quem define as regras de rede é você. Aí, dentro dessa VPC, a gente organiza as coisas em subredes, ou subnets. E para segurança, entra em cena o Security Group, ou Grupo de Segurança. Ele funciona literalmente como um segurança na porta da sua instância, um firewall virtual. É ele que decide quem pode entrar e quem pode sair. Com essas peças, a gente já consegue montar um ambiente seguro e bem organizado. Pronto, com esses conceitos básicos na cabeça, aquela jornada que parecia um bicho de 7 cabeças começa a ficar bem mais clara, né? E a própria AWS sabe que começar pode assustar um pouco, por isso eles dão uma forcinha para quem está dando os primeiros passos. E olha que mão na roda, não precisa ser nenhum expert em rede para começar. Em toda a região da AWS já vem uma VPC padrão pré-configurada, prontinha para usar. Isso quer dizer que dá para subir uma máquina virtual e sair testando na hora, sem ter que se preocupar com toda aquela configuração inicial de rede. E no final das contas, o grande segredo é esse aí. Ficar bom em nuvem vem com a prática, com o uso no dia a dia. É mexendo que a gente descobre como os serviços se conectam, como um ajuda o outro. A teoria é um mapa, claro, mas a experiência... a experiência é a viagem de verdade. Bom, espero que essa nossa conversa tenha ajudado a desmistificar um pouco o começo dessa aventura. O legal da nuvem é isso, dá para começar com algo bem pequeno e crescer até uma escala global. Então a pergunta que fica agora é, com esse mapa em mãos, qual vai ser o primeiro destino? Qual vai ser o primeiro projeto a sair do papel? A jornada só está começando.